Olá, tudo bem? O atual cenário de juros altos no Brasil e incertezas macroeconômicas globais pode abrir oportunidades interessantes na renda variável. Hoje no Safra Insights a gente vai falar sobre 5 ações descontadas na B3. Bom, pessoal, eu estou aqui com a Carol Carneiro e com o Cauê Pinheiro, especialistas da Safra Corretora, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de novo para bater papo sobre bolsa, né, gente? Pois é, Tudo obrigada, bem? Toli. Tudo ótimo. E aí, Poli? Vamos lá, então. Cauê, eu queria começar com você. Até antes da gravação a gente estava conversando, né? Atualmente, quando a gente vai olhar para o valor justo da bolsa, né, digamos assim, nesse cenário de juros altos e que deve se perpetuar por mais um tempo, a bolsa tem aproximadamente aí um desconto de 35%. Queria te ouvir na pergunta que é: qual é o futuro do Ibovespa de curto prazo, de médio prazo? Fique à vontade para você explanar esse futuro da Bolsa Brasileira. Não, legal. A gente está vivendo um cenário de desaceleração de atividade econômica, fruto do menor impulso fiscal e do aumento de juros. Então, isso vai começar a ser sentido no resultado das empresas. A gente já entende que o atual preço de negociação do Ibovespa, com esses 35% de desconto para a média histórica, ele já incorpora, né, essa perspectiva pior aí para as empresas, e a gente tentou, diante desse contexto, encontrar nomes que seriam resilientes a esse atual momento, mas que poderiam apresentar uma valorização interessante para aquele investidor que está olhando para um horizonte mais longo, quando o BC começar a cortar os juros, quando a atividade voltar a apresentar uma recuperação e o preço desses ativos reagir a esse cenário macro melhorado. Então, foi basicamente isso que a gente tentou fazer, e a gente selecionou 5 nomes de empresas que a gente entende que teriam um potencial para apresentar uma valorização interessante. Todas elas, lembrando, com recomendação de compra, não é isso? Vou até pedir para a edição colocar aqui na tela para vocês todos esses papéis. Portanto, Localiza, Cyrela, Vivara, Yduqs e Randon. Carol, começo com você para a gente falar dessa primeira. Localiza, qual que é a perspectiva para essa empresa? A Localiza, gente, ela é uma das maiores locadoras de veículo aqui do Brasil. Ela tem 35% do mercado na mão dela. Ela também atua em outros países da América Latina. Durante a crise, nos últimos 2 anos, eles enfrentaram alguns desafios. Obviamente, por ser uma empresa que está num segmento que depende um pouco de PIB, de renda, o mercado ficou bastante preocupado com como ela poderia ser afetada por todas as variáveis que o Cauê comentou aqui, mas a gente viu que o management da empresa conseguiu fazer uma estratégia tanto da frota, de renovação de frota de veículos, quanto de gestão de custos e de balanço, que tem gerado bons resultados, tá? Então, a gente hoje tem um preço-alvo de R$ 47,80 para ela. Isso dá algo como 30% de potencial de valorização, num múltiplo de preço-lucro em torno de 11 vezes, tá? A gente acredita que dentro dessas métricas, ela é uma das melhores opções que a gente tem dentro desse setor na nossa cobertura, tá? Perfeito. Indo agora para o setor imobiliário, vamos falar de Cyrela, Carol. A Cyrela, ela é uma grande incorporadora, trabalha no setor de alta renda, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Essa empresa, ela tem, como toda construtora, um componente macroeconômico forte, né? A gente depende de renda das famílias, do custo dos empréstimos, dos financiamentos imobiliários, para que, de fato, essa empresa possa fazer as vendas dela, mas mesmo diante de um cenário macroeconômico um pouco mais instável, como ela é focada no segmento de alta renda, ela tem conseguido entregar vendas acima do esperado, tá? Então, ela até recentemente soltou a prévia operacional que surpreendeu a gente e o mercado positivamente. Então, para o caso da Cyrela, a gente tem um potencial de valorização de 35%. Ela está negociando perto de uma vez o valor de livro dela, que é um desconto contra a média histórica. Então, também é uma das selecionadas aqui dentro desse segmento com uma das melhores opções para enfrentar o cenário que a gente tem visto, com uma valorização no longo prazo bastante atraente. Bem atraente mesmo. Cauê, passando a bola para você, vamos falar de Viva3, o ticker de Vivara. É a nossa principal recomendação aqui no setor de varejo, tá? É uma empresa que tem um foco no mercado de nicho, um público de mais alta renda. A gente enxerga
a empresa se beneficiando de algumas medidas estratégicas, como melhoria de mix de produtos dentro das lojas, também uma gestão melhorada de estoques e um controle mais apurado de despesas que devem gerar um impulso de margem EBITDA. A gente também enxerga um crescimento potencial ao longo dos próximos anos, até 2027, de cerca de 14% ao ano, que é bastante interessante, e uma ação que está negociando hoje em torno de 7 vezes o lucro, um desconto de mais de 25% para as principais pares, o que parece uma opção bastante interessante para o investidor. Perfeito. Então, de Vivara, a gente vai para a Yduqs agora. Bom, o Yduqs vem numa estratégia bastante interessante de retorno de capital aos acionistas, né? A empresa tem um portfólio super diversificado, focado em cursos aí com um perfil um pouco mais premium quando a gente compara com as empresas pares. Ela deve se beneficiar, né, provavelmente do programa Mais Médicos 3. Ela tem hoje algumas universidades habilitadas para tentar capturar novas vagas ali no ensino de medicina, o que poderia melhorar o resultado, o retorno da empresa no médio e longo prazo. A gente também enxerga as ações da Yduqs negociando próximas ali de 7 vezes o lucro, o que parece um ponto de entrada bem interessante. Quando a gente olha para a perspectiva de fluxo de caixa, a gente está falando de algo próximo de 17% de geração de fluxo de caixa para esse ano, o que parece bem interessante, um valuation bem atraente, e uma empresa que sofre com o macro, mas que ao mesmo tempo ela vem numa trajetória de recuperação de resultados desde 2024, ali ela vem apresentando lucros crescentes. Então a gente tem um viés mais favorável para a Yduqs e ela seria um nome bem interessante para o investidor. Perfeito. Para a gente encerrar então essa carteira de oportunidades, né, Cauê? Randon. Bom, Randon ela está exposta a um segmento super essencial aqui da nossa economia, que é o agronegócio. Então boa parte das vendas dela vai para esse segmento. Então a gente tem uma perspectiva positiva para esse ano para o agronegócio. É um setor que é muito resiliente, ele cresce ano após ano, então a empresa estando exposta a esse setor, isso gera uma certa resiliência para os resultados dela. Também ela tem uma divisão de autopeças através da Fras-le, que também é um mercado super consistente. Ao longo do tempo, em crises, em períodos de crises ou não, esse segmento ele costuma performar super bem. E hoje a gente enxerga a Randon como a principal empresa desse segmento, né, líder de mercado, que investe muito em novas tecnologias, então isso deve permitir com que ela mantenha essa posição de liderança. E quando a gente olha para a parte de valuation, né, de avaliação da empresa, a gente enxerga a Randon negociando num nível de preço que a gente entende que não é justificável. Se a gente descontar a participação que ela tem na Fras-le, né, de 50% na Fras-le, o mercado está pagando praticamente um valor negativo para a divisão de reboques da Randon. Então, assim, para o investidor que tem um horizonte de investimento de médio e longo prazo, nos parece uma boa oportunidade de investimento. Perfeito, perfeito. Então, de maneira bem objetiva, a gente viu aqui uma, vamos chamar, carteira de oportunidades, né, de médio a longo prazo, pelo menos para a maioria desses papéis, né, gente? Só repetindo aqui para vocês, então, Localiza, Cyrela, Vivara, Yduqs e Randon. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Se tiver qualquer atualização na perspectiva de Bovespa, fiquem à vontade para usar esse espaço. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Obrigado, Carol. Cauê, obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.